tinha que conversar com o conselho, porque as metas não estavam sendo cumpridas e eu precisava de autorização, porque eu estava começando a ser pressionado pelo sindicato que o pessoal queria receber. Mas vamos voltar ao contrato aqui, senhor José Humberto. O senhor falou então com o senhor Rogério sobre o contrato? Falei. Perguntei para o Rogério. Telefonei para outro assunto e falei, Rogério, recebi um contrato, o nome, li o nome da empresa, GFD, eu não conheço, e esse contrato tem um valor de 2.700.000. E, segundo Alexandre, esse contrato é para o centro de custo, para ficar no centro de custo da nossa obra aqui da Replan. Ele falou assim, esse contrato foi celebrado pelo conselho do consórcio. Ele disse isso comigo. E é para você assinar, está autorizado a assinar esse contrato. Na hora, isso já foi, o Alexandre já não estava presente nesse momento, não. Na hora, eu peguei esse contrato, depois que desliguei, pensei comigo assim, bom, eu sou representante da Mendes, os outros são representantes das empresas, eles têm que receber a mesma orientação, porque isso não é escopo daqui, porque é o normal, todo mundo está sabendo. Então, eu chamei os outros dois representantes, e chamei e falei assim, olha, eu recebi essa autorização para assinar esse contrato, ele não é daqui, e vocês façam o mesmo com seus pares para que a gente possa ter a mesma orientação e assinar o contrato. Então, passei para eles, e a hora que eles tiveram, aí voltaram, aí nós todos assinamos esse contrato de boa fé. Nesse ponto, eu me sinto, hoje, sabendo o que é, eu me sinto enganado. Porque eu não sabia do que se tratava. Esses outros representantes são os que assinaram aqui o contrato também? Exatamente. Luiz Domingos e Ricardo Fontes. São eles que assinaram comigo. Ricardo Fontes era da... O Ricardo Fontes é da MPE e o Domingos é da CETAL. E eles chegaram a mencionar com o senhor ou qual foi o resultado da consulta? Que eles... Só assim, recebemos autorização para assinar. E aí assinamos o contrato e o assunto terminou aí. Depois nós continuamos a obra e essa empresa... Agora, eu não conheço, estou sério, eu não conheço a GFD. Não tive nenhum contato com ninguém dessa empresa. Não conheço nada sobre, até então não conhecia nada sobre as operações dessa empresa. Eu nunca negociei nada de propina, nunca fiz nada que não fosse cuidar da minha obra. Então, eu estou surpreso. Primeiro, eu fui acusado dentro desse processo de, primeiro, ter assinado diversos contratos. Eu assinei um, sem saber. Segundo, estou surpreso porque sou citado como executivo da Mendes Júnior. Um executivo que, quando a empresa precisa, ficha, depois, quando ela não precisa, ela demite, como eu fui readmitido agora, de novo, para atender uma outra demanda também dessa natureza, não é executivo. Então, uma pessoa que relaciona no limite máximo, eu relaciono com o meu diretor. Eu não me relaciono com o Sérgio, não me relaciono com diretoria. Então, que executivo é esse? Segundo, sou acusado de formação de cartel de ter participado de toda essa história que vem aí de trás, que eu sequer era funcionário da empresa. Eu estou perplexo de estar envolvido num negócio desse jeito. O senhor tratou desse contrato só com o Rogério Cunha ou mais alguém na Mendes? Não, só com ele. Teve outros contratos similares? Não. Foi o único que o senhor... Eu vi aí, tem um contrato aí, que eu vi agora no segundo aí, que é um contrato da Rio Marine. Era tão absurdo, primeiro, porque são dois contratos. Um firmado em 2009, que eu já estava na empresa, mas está bem claro quem assina, está lá bem identificado. O segundo, que gera uma dúvida de quem é aquela assinatura, foi em 2007, eu cheguei na Mendes em 2009, então eu não posso ter nenhum envolvimento com aquele contrato. Estou abismado de estar sendo envolvido numa situação dessa. O senhor não tratou desse contrato com o senhor Sérgio Mendes, com o senhor Ângelo Mendes, com o senhor Alberto Vilas? Não. Não, e te digo mais. O meu limite é o diretor.
A última vez que eu vi o Sérgio Mendes, que eu me lembro, foi no primeiro período de 99, quando eu passei pelo escritório de Brasília, ele estava chegando por lá. Ele estava lá no escritório de Brasília. Eu me lembro, foi lá. O Ângelo, eu conheço a questão da família, né? O Ângelo é uma pessoa que eu não mantenho nenhuma relação com ele, nem com a Lívia, nem com ninguém. O Ângelo eu procurei agora, recentemente, depois que eu fui acusado, eu fui procurar a empresa para saber como é que eu vou fazer para me defender. O senhor viu aí que eu não tenho posse suficiente para enfrentar um processo dessa natureza se eu não tiver alguém que me ajudar. Uma outra questão que eu ia colocar para o senhor, mas o senhor agora voltou para a empresa, então, pelo que eu entendi, foi readmitido? Eu fui readmitido, é isso que eu estava falando. Eu trabalhei 2 períodos. O primeiro que eu aposentei, o segundo que eu entrei em 2009 e saí em 2013, final de 2013, e o terceiro, eu fui readmitido no dia 15 de setembro do ano passado. E para poder substituir o gerente do contrato da Integra, que é uma offshore, que a Mendes tem participação. Então eu fui para lá, 1º de outubro, para quê? Para substituir e dar um choque de gestão, porque a obra essa obra lá está com um atraso violento. Então eu fui para lá para dar esse choque de gestão e assumir essa confusão. Chegando lá em dezembro, saiu essa Operação Lava Jato e eu fui citado. Então eu fui afastado. A partir daí eu já fui afastado. A partir que saiu, eu fui afastado. Então, que gestor, que executivo é esse que é chamado para atender pontualmente um problema? Eu não posso ser executivo. O senhor conheceu o senhor Alberto Seff? Nunca vi. O senhor Paulo Costa? Paulo Costa eu conheci numa reunião. Logo que eu cheguei na obra, eu tenho até aqui um e-mail. O Luiz Eduardo, que era o gerente setorial da Petrobras, me convocando e pedindo para que convocasse todo o conselho diretivo do consórcio para ir numa reunião com o Paulo Costa, no Rio, se não me engano, no dia 11 de agosto de 2011. Eu cheguei em abril. Dia 11 de agosto, nós fomos lá para essa reunião com o Rio. A reunião tinha lá em torno de 12, 15 pessoas nessa reunião. Senhor juiz, quem teve que fazer a apresentação sou eu, que era o gerente. A hora que eu fiz a apresentação e apresentei, comecei a apresentar, o Paulo Costa falou assim, parou e falou assim, eu me admiro muito de ter pessoa velha nessa função. Eu me senti altamente ofendido de ter sido interrompido, logo que eu comecei, interrompido para poder falar isso comigo. Eu não conhecia essa pessoa. A reunião foi uma pancadaria em cima das 3 empresas, principalmente em cima de mim, que era o gerente. Foi uma reunião assim, vamos multar, vamos tirar vocês do cadastro. Então foi uma reunião assim, desse nível. Tanto que ao sair da reunião... Quando que foi isso que o senhor mencionou? Dia 11 de agosto, de 11 ou 12 de agosto de 2011. Eu entrei lá dia 1º de abril, dia 11, eu fui lá. Nós íamos conversar sobre... era um aditivo de prazo, porque ia vencer o contrato, você tem que negociar aditivo de prazo. Aí foi para lá, nós fomos falar sobre aditivo de prazo. Aí eu comecei falando dos problemas. Estou pensando nisso. Foi a hora que ele me interrompeu e... Certo. E sobre essa parte de propina que o Ministério Público fala e cartel, o senhor tem algum conhecimento? Nenhum. Nunca tratei nada disso, nem com nenhuma dessas pessoas, nem internamente, nem com a Petrobras, com ninguém. E essas informações adicionais que o senhor queria falar? Eu queria, é o seguinte, eu trouxe aqui, até trouxe, são 2 pastas iguais, com a STU. Aqui, ó, eu coloco aqui esclarecimentos adicionais mil. O que são esses esclarecimentos? São essas coisas que eu estou falando, eu estou dizendo aqui, que eu sou uma pessoa que fiz, o que eu fiz, está tudo aqui dentro disso aqui. Os organogramas funcionais, nos períodos em que eu estava, era um, depois passou para outro, depois passou para outro, e depois, no final, é outro. Então, os organogramas funcionais estão aqui. Porque parece que isso até agora não... Porque, sendo citado com 409 delitos,
eu tenho a impressão que eu tenho uma visibilidade de mim totalmente fora da realidade. Por isso que eu trago isso aqui. E as outras questões, mais alguma questão? Aqui tem também as comunicações de abertura dos projetos. Como que os projetos foram abertos? Tem aqui. Quem normalmente faz a comunicação de abertura é o diretor da obra ou o Ângelo Mendes, que faz a abertura da obra, que ele manda um comunicado, distribui através da empresa, porque o Ângelo sempre foi uma pessoa voltada para os assuntos internos da empresa. Ele nunca foi mercado, nunca foi nada. O Ângelo, eu nunca soube que ele fosse nem em obra e nem visitasse cliente. Ele a normatização da empresa está na mão dele. A empresa mais organizada que eu já vi nesse ponto. Então, tem aqui as aberturas, quando foi aberta a obra, as datas, direitinho, quem era o titular, quem era o suplente, está tudo aqui. E um outro tipo assim, alguns tipos de contratação de consultoria. Está me parecendo que contratação de consultoria é só propina. Essa é a visão que eu tive quando eu estava conversando, lendo isso aqui. Eu já vi muitos contratos de consultoria serem feitos pela sede das empresas, do tipo fundação, do tipo movimentação de carga, de recursos humanos. Olha, eu escrevi, aqui tem uma lista de coisas que eu me lembrei e escrevi. Falei assim, olha, está parecendo que esse negócio é um negócio assim, como é que fala? Consultoria é propina. Não, consultoria não é propina, pode ser propina, mas consultoria tem jeito. Certo, senhor João Alberto, mas ninguém está afirmando isso, né? Nesse caso específico, está demonstrado que é. Certo. Mas eu trouxe aqui, assim, existe, tanto que quando eu recebi o contrato para assinar, que o meu diretor falou, é um contrato celebrado pelo Conselho Diretivo, eu não tinha razão de desconfiar. Porque eu já vi tanta coisa passar dessa forma, eu não tinha razão nenhuma para desconfiar que aquilo se tratava de alguma coisa que fosse ilícita. Mas aí o senhor apresenta as pastas e a gente... eu poderia entregar essa pasta para o senhor? Pode. Eu acho que o senhor advogado entrega junto no processo. Daí nós examinamos. Está aqui a pasta. Tá bom. Perguntas pelo Ministério Público? Só um esclarecimento, excelência. Senhor Cruvinel, o senhor mencionou que sobre esse contrato específico envolvendo a GFD, o senhor entrou em contato com o Rogério Cunha, né? Sim. E o que foi exatamente que ele lhe disse? Olha, na hora que eu entrei com ele, eu tenho uma dúvida nesse ponto, que é o seguinte, que ele me falou assim, está autorizado, é um contrato feito celebrado, é uma coisa já era passada, contrato celebrado pelo Conselho Diretivo. Eu tenho uma dúvida, porque eu não prestei atenção, parece que falou assim, parece que houve alguma coisa assim, instâncias superiores. Parece que ele falou alguma coisa de instâncias superiores. Instâncias superiores, como eu não tenho, meu limite é ele, eu não me preocupei com isso. Porque se a ordem já está dada, eu não tenho que ficar questionando o que é instância superior. Me parece que teve esse negócio de instância superior, ou instância, ou nível superior, alguma coisa dessa natureza, parece que foi dito no momento. Mas isso, para mim, não me fazia, acrescentava nada. Ele falou que estava aprovado pelo Conselho Diretivo. Sim. E quem que integra esse Conselho Diretivo? Quem se integra ao Conselho Diretivo, olha, são os representantes das empresas. Eu posso dizer quem são as pessoas que normalmente estavam lá. Da Mendes Júnior, quem? A Mendes Júnior, antes era o Vilaça e o César Augusto. Depois que o Vilaça saiu, ficou o Rogério. De vez em quando o César Augusto ia também, às vezes ia até junto com o próprio Rogério, porque ele é o suplente. Mas quem ia mesmo lá era o Rogério. Uhum. E daí o senhor mencionou de ter, por cautela, mencionado aos integrantes dos demais empresas consorciadas, né? Não é questão só de cautela. O nome do senhor é Robertson. Robertson, não é questão de cautela. Primeiro, que eu não tenho autoridade nenhuma sobre o representante da outra empresa. Uhum. Eu sou o representante como ele é representante. Então, se era uma coisa que era do conhecimento de todos que estavam dentro da obra, ele estava acompanhando, porque ele participava das reuniões. Nós tínhamos reuniões diárias. Tinha uma época, a partir de 1º de agosto do 2011,
Eu tinha uma reunião todos os dias, 18 horas da tarde. E esse pessoal participava comigo dessas reuniões. Então, a coisa estava... Então, ele tinha que perguntar, não tinha outra coisa, é a atribuição dele perguntar. Eu chamei e perguntei, conversa lá. Que isso, né? E o instrumento em si, quem que levou o instrumento ao senhor foi o controle? Alexandre. E ele é que levava todos os contratos, seja aditivos, distratos, tudo, era uma infinidade. Até tem uma pasta só de aditivos aqui. Aditivos e contratos que eu assinei, que eu consegui resgatar. Com o senhor Carlos Alberto Pereira da Costa, o senhor nunca esteve? Que assina em nome da GFD? Carlos, eu não conheço. Não conheço. E... o senhor mencionou ter trabalhado também no terminal da obra do terminal do Barra do Riacho? Não. Taíque. Taíque Barra do Riacho, é no Espírito Santo. Ah, tá. É o outro. O Taíque é um terminal que foi feito na Baía da Guanabara, próximo a Niterói. Tá. E esse aí eu tenho as atas semanais que eu assinava. Então aqui, se quiser, posso passar, não tem problema nenhum. Acho que é isso, excelente. Certo. Os três da acusação têm perguntas? Não, excelente, obrigado. Os outros defensores? O defensor do próprio acusado tem indagações? Cruvinel, só em relação ao terceiro período, que o senhor falou muito rapidamente, para ele esclarece para a gente, por favor, exatamente o que ele integra, onde que ele está situado, as informações relacionadas ao projeto. Isso. Eu estava cuidando da minha atividade rural, em Uberaba, e recebi um telefonema do César, que atualmente é diretor operacional, e ele me convidou para ir para lá, para me dar um choque de gestão. Falou assim, olha, a obra está atrasada, você tem um perfil de ir lá fazer as correções necessárias. E eu fui fechado no dia 15 de setembro, 1º de outubro eu fui para lá. Tive uma fase de transição com o Olavo, que não durou 30 dias direito. E eu tinha que fazer as modificações, que era... Tinha que mudar gente, tinha que mandar a gente embora, tinha que fazer uma... Estava uma bagunça o negócio. Desculpa falar, mas era. É importante até esclarecer o seguinte, mas talvez até não tenha saído até agora, é o seguinte. A Mendes Júnior tinha 2 diretorias que trabalhavam para a Petrobras. Não era só a Nogra era óleo e gás. Tem uma outra diretoria que terminou há uns tempos atrás, esse ano, se não me engano, chamava-se ANIM. O nome dela é a ANOG e ANIM, que era voltada também para a industrial e offshore. Essa obra vinha da ANIM. Então, quando o pessoal assumiu, o pessoal da óleo e gás, que foi a pessoa que assumiu, o César viu aquele negócio, aquela bagunça que estava, ele não entendia também, me chamou e falou, vem cá me ajudar. E eu fui para ajudar. Só que eu comecei e tive que sair, né? Porque a operação me tirou do... Em dezembro eu fui afastado das minhas funções. Mais alguma pergunta? Não, estou satisfeito, excelência, obrigado. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda, senhor José Humberto? Sua defesa? Não, eu queria apresentar isso aqui, porque, na realidade, doutor Sérgio, eu fico assim, indignado, porque a visibilidade que está tendo de mim, ela não corresponde à realidade. É por isso que eu queria... Isso aqui não é feito por um advogado, isso aqui é engenheiro mesmo, tá? Sim, desculpa o linguajar que está aqui, mas isso aqui é coisa de engenheiro. Então... Tá certo, o senhor pode passar? Passo. Então, isso é coisa de engenheiro. Então, é um linguajar de engenheiro, é uma sequência explicando o que se trata. Porque eu tô vendo que eu não estou... Parece que não está em sintonia. Mas sua indignação é com quem? Eu estou assim indignado. José Alberto, porque o senhor assinou isso aí a pedido de quem? A minha indignação, primeiro, doutor Moura, eu estou sendo acusado num total de 409 delitos. Eu estou sendo acusado nesse segundo processo de ter participado da Replan, de coisa da Replan. Eu nunca fui na Replan, nunca vi nada da Replan, nunca participei de uma reunião da Replan, nunca fui em nada. O senhor vai poder verificar isso, que eu nunca tive nada a ver com a Replan. Então, quer dizer, a impressão que eu fico indignado,
é de estar sendo envolvido dentro de um contexto que eu não tenho, de ser misturado com ter visibilidade de executivo da empresa que eu não tenho. Então, a minha indignação, quanto ao contrato que eu assinei. Eu não sabia que assinava, mas assinei. Eu não sabia do que se tratava, mas assinei. Mas o resto, como é que eu posso estar fora da empresa fazendo cartel, negociando, fazendo coisa? Eu não estava. Eu não estava. A indignação é de estar 409 vezes citado de uma coisa que eu tenho certeza absoluta, plena, consciência plena, que eu não sou isso. Tá bom, senhor Gilberto. No momento que o senhor tem realmente esclarecer esses fatos, isso vai ser levado em consideração daí, quando do julgamento, certo? Ok. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor José Humberto. Para encerrar, o senhor tem que assinar aqui, tá?